Boa noite, pessoal. Pessoal aí que tá entrando. Obrigada pela presença. Daqui a pouquinho a gente vai começar, esperando aí a galera entrar, tá? A Lídia já entrou na live. Vou só esperar um pouquinho para ver se entra mais gente, se os convidados aí, nossos convidadas e convidados chegam para prestigiar a live. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o roteirinho. Achei. Oi, Regina, tudo bem? Deixa eu ver aqui, já tem 14 pessoas. Nossa, a última vez que eu fiz live entrava pouca gente. Hoje a Lídia, como é uma pessoa bem querida, a galera veio aqui, tem bastante convidado dela aqui na live. Boa noite, Gabriela, América, Anderson Figueiredo, Clarice, Denerson, Rafael Zanetti. Ih, gente, Rafael Zanetti foi meu veterano, né? Na UF. Gesiel, Larissa, Renata, pessoal da biblioteca do IMPG. Já ia falar IPPMG. Pessoal da UFRJ, Maria do Socorro, Ana Rita, pessoal da biblioteca do NCE, da UFRJ. Para quem não sabe, a Lídia trabalha no sistema de bibliotecas da UFRJ, tá? Ela é minha colega lá da UFRJ e também foi minha aluna no curso Guia do Posicionamento. Por isso eu estou convidando ela para contar aqui um pouquinho da sua experiência hoje para a gente e para a gente aprender também, né? Porque eu acho que o maior aprendizado que eu tive durante todo esse tempo aqui no Bibliomarketing, um dos maiores aprendizados que eu tive foi fazendo essas lives e vendo a experiência de vocês, de cada um de vocês, né? Que passaram por aqui. A Elaine, por exemplo, que está aqui na live com a gente, ela já passou por aqui também, né? Então eu aprendo sempre muito com vocês. Boa noite, tá, amigos? Já te citei aqui, porque você para mim é referência. A Mel, boa noite. Tatiana, Sara, pessoal da biblioteca do Instituto de Física da UFRJ. Pessoal da UFRJ tá em peso, que legal. Raíssa, Bruna, Estúdio Box Clean, Patrícia Rosa, Carla Garcia, Lília Tomás, Stephanie, Luciano, Amanda, Vânia, Agnus, Cristi Pontes, Márcia, Gabriel e Mariana. Boa noite aí, as 27 pessoas, colegas e amigos aqui do Bibliomarketing que estão aqui prestigiando a live de hoje. Gente, eu vou aguardar só mais uns minutinhos. Opa, quase que eu derrubo a ring light aqui. Vou esperar só mais um minutinho para ver se chega mais alguém, tá? E aí eu já vou enviar o convite para a Lídia, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ver bem também? Ah, biblioteca do PPGG. PPG. Legal. Valeu, Mário. Obrigada. Oi, Miglis. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Eu não estou conseguindo te ouvir. Acho que está travando um pouquinho. Não sei se sou eu, não sei se é você. Pessoal, dá um feedback aí pra gente. Me fala se a Lídia está travando para vocês, ou se eu estou travando, tá? A gente sabe que aqui a live no Instagram é um pouquinho complicada, né? Eles já estão até acostumados já comigo. Eles sabem que eu tenho que a Lídia para mim está totalmente travada, caiu. Vamos lá. Acho que ela saiu da live, gente. Esperar ela retornar, tá bom? Pois é, Gabi. Internet, né? A internet estava travando, possivelmente.
Obrigada, gente, pelo retorno, tá? Sempre que der alguma coisa, der algum problema, se o som estiver baixo, se tiver aparecendo a gente travado aí, vocês falem com a gente para deem um retorno para a gente poder seguir com a live, tá? Sim, a Lídia caiu, gente, mas eu já tô colocando ela de volta, que ela já chegou. Oi, Miglis. Se a sua internet estiver muito ruim, vê se você consegue entrar com 4G, porque eu acho que a sua internet está travando um pouquinho. Ou então vai para perto do roteador, que ainda está travando um pouquinho. Fala alguma coisa aí para eu ver se você tá. Tá travando, gente. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de paciência, tá, gente? E live no Instagram é uma caixinha de surpresa. Vamos lá. Acho que a Lídia travou mesmo. Não, não é o horário, não, sabe? Eu acho que é a plataforma mesmo, porque eu já tentei outros horários e também fica assim. Então, eu acho que é a plataforma mesmo que está um pouco complicada de fazer live por aqui. Mas a gente vai tentando. Uma hora a gente consegue. É, verdade, Lari. Obrigada pela paciência, Lari. A gente sabe como é que é, né? Depois, depois que a gente teve que passar por esse processo de ficar em casa, essas coisas, enfim, todo mundo fazendo live, o Instagram eu acho que não tem suporte para isso, sabe? Lídia, vou te dar uma sugestão antes de te colocar de volta na live. Se você tiver com problema de conexão, que eu acredito que seja isso, tenta entrar com o 4G, se você tiver como entrar, tá? Sai da sua internet do roteador aí, do Wi-Fi, e tenta entrar com 4G, porque eu acho que assim a gente consegue seguir, tá bom? Uma horinha eu acho que dá pra gente fazer, tá? Vou tentar te colocar aqui. Eu vou te enviar o convite. Beleza. Ah, agora eu tô te vendo, tô te Tá me vendo. vendo e me ouvindo? Sim, Mudei. pois é. Eu já tô, ó, eu já tô cascuda já com isso. Já sei que quando a internet começa assim, eu aqui às vezes tenho que mudar no meio da live. Então, já fica todo mundo avisado. Se travar aí, eu mudo aqui rapidinho. Ninguém sai não, pelo amor de Deus. A Lari deu uma dica no WhatsApp. Eu vi a mensagem dela, amiga, troca para o 4G. Aí eu peguei e troquei logo. Ah, que legal. Ah, que bom. Valeu, Lari. Lari, nosso suporte aqui da live. E aí, Lídia, tudo bem? Ai, Mayara, que prazer, que alegria estar aqui com você hoje na minha página favorita de vídeo. Minha Ah, que primeira lindo. live numa página tão especial, estou muito feliz. Beijo para todo mundo, para a família, para os amigos que estão aqui prestigiando. Ah, que linda. Eu que para mim é um prazer estar aqui com você, porque além de você ter sido minha aluna, da minha primeira turma, né? Então a gente Sim, sabe o carinho que a gente construiu ao longo da nossa formação lá, né? Daquela capacitação. sim, Você também é uma profissional que, assim, como aluna, perguntava, questionava, tentava entender o máximo possível para poder aplicar. E muita coisa que você aplicou, você teve retorno. Então, assim, sim, a gente, eu gosto até vou até começar falando sobre algo que eu gostaria de falar no meio da live, mas a gente pode retomar depois, é que o CIB, apesar de não ter Instagram, às vezes a gente fica muito assim, né, só fechado no mundinho do Instagram. Mas o CIB faz um trabalho maravilhoso e não precisa ter Instagram para poder fazer esse trabalho maravilhoso.
né, de disseminação, de divulgação, né, Uhum. de mostrar os recursos que o CIB tem para oferecer para a comunidade da UFRJ, que muitas vezes até ultrapassa esse público-alvo, né, essa comunidade. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho, então eu acho que nada mais justo do que eu trazer você aqui e também para sair um pouco, né, da nossa caixinha, porque eu já entrevistei muita gente que tem projeto e agora estou buscando trazer profissionais que atuam em bibliotecas ou em sistemas Sim. de bibliotecas para trazer uma nova perspectiva também, né? A perspectiva das instituições. Uhum. Então, primeiro eu quero te agradecer, né? Eu falo pra caramba, então, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. A gente adiou aí alguns encontros, né, por conta das minhas férias. Então, eu te Sem agradeço também problema. pela paciência. Que é isso. Você precisa E, descansar, Mayara, você já trabalha muito. Chega. Tem um vou momento, falar, tem que parar. falar a verdade, trabalho pra caramba mesmo, mas pelo menos eu faço o que eu gosto, né? Então, assim, a gente acaba não sentindo tanto, mas eu tenho que descansar, gente. Realmente a gente tem que descansar. Primeiro eu quero que você conte um pouquinho sobre você, né? Para a gente poder, você se apresenta, e aí a gente começa com as perguntas que a gente já combinou. Tá bom, então. Cara, eu tava pensando, esse ano eu tô fazendo 10 anos como bibliotecária, né? Formada como bibliotecária. E aí eu tava refletindo, nossa, em 2010, quando eu fui fazer o meu TCC, eu acho que eu não comentei isso com você. O tema do meu TCC foi como as bibliotecas universitárias do Rio de Janeiro estão utilizando as redes sociais. E agora estou eu aqui para falar do outro lado. Agora, como é que eu uso as redes sociais em benefício das bibliotecas e da comunidade UFRJ? Olha como é que a vida é louca. Porque antes eu nunca tinha trabalhado em nenhuma das outras instituições com essa área especificamente, né? Antes de entrar na UFRJ, eu já trabalhei numa escola, no Instituto Carioca de Educação. Depois trabalhei no SENAC, trabalhei no DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, e em 2016 me tornei servidora da UFRJ, né? Aí antes eu trabalhei no IPPMG, no Instituto de Puericultura e Pediatria, lá no Fundão, e em 2018 fui convidada para vir para o CIB, que é o Sistema de Bibliotecas de Informação da UFRJ. Ai, que legal! Nossa, trajetória bem, assim, diferente, né? E olha Sim, como que, desde lá da sua graduação até agora, como que tudo, né, foi um ciclo que acabou fechando certinho, né? E hoje você está sim. realmente vendo o outro lado, porque quando a gente faz uma pesquisa, ou quando a gente vai levantar dados para um TCC ou para um artigo referente às bibliotecas, o trabalho que é feito em mídias sociais pelas bibliotecas, independente do tipo, a gente está tendo uma visão muito limitada, né? A gente tem a visão de fora. A gente não Uhum. sabe o que, que acontece aí no que o pessoal chama de backstage, né? No atrás Exatamente. das cortinas. Então, a rotina, né? Você pensar no que você precisa postar e como que aquilo vai repercutir, né? Não sei se eu falei certo, mas enfim, como que aquilo vai ser disseminado e vai ser entendido pelas pessoas que seguem a página, seguem o perfil da biblioteca. Então, existe uma série de outras coisas que quem está ali somente pesquisando, às vezes, até mesmo por conta da situação, acaba deixando passar, né? Então, Sim, hoje você está tendo uma visão totalmente diferente. Vai ser legal a gente trocar ideia aqui também, fazer esse paralelo, né? Porque verdade. realmente é um mundo totalmente diferente. É tipo um iceberg. O iceberg você tem aquela pontinha, né, que fica acima da superfície, mas abaixo que acontece ali, meu filho, olha, gente, só trabalhando mesmo com isso para saber. Exatamente. Então, Trabalhar com rede social não é uma coisa simples. pois é. Então, Lídia, para a gente começar, vamos contextualizar aqui a galera, para quem não é da UFRJ, né, até mesmo Sim. para quem é, mas precisa entender um pouco qual é a função, né, do CIB, o que é o CIB, né? E assim, público, acervo, que a gente que acaba tendo que disseminar nas suas mídias sociais, né? O que você costuma. Qual é o foco, né, das suas publicações, enfim. Quero primeiro que você fale sobre o CIB. Então, CIB sigla, né? Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, é um órgão suplementar do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.
Ele é o órgão responsável pelo gerenciamento das 44 bibliotecas da UFRJ. É uma super responsa, né? E ele tem como objetivo dar apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão. E como é que dá esse apoio? Através do desenvolvimento de produtos e serviços informacionais. Atualmente, a nossa equipe é formada por 18 pessoas e é coordenado pela Paula Mello. Então, lá nós somos divididos em 4 divisões e uma seção de apoio administrativo, que é a secretaria. Aí tem a divisão de desenvolvimento de bibliotecas, de processamento técnico, da memória institucional e do centro referencial, que é a divisão da qual eu faço parte, trabalhando junto com a Amanda e com a Elaine, que é a diretora da nossa divisão. Atualmente, no contexto da pandemia, a gente está trabalhando remotamente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Sim, sim. Mas em tempos normais a gente pode ser encontrado lá no Palácio Universitário, na Praia Vermelha. Em relação ao nosso público-alvo é a comunidade acadêmica da UFRJ inteira, porque a partir do momento que a gente dá apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão, a gente está falando com a graduação, com a pós-graduação, com o pesquisador, com o professor, com o técnico administrativo, enfim, com todo mundo. Em relação ao acervo que você perguntou, a gente não tem acervo, né? Porque o acervo está nas bibliotecas, a gente só presta o gerenciamento às bibliotecas e elas ficam responsáveis pela administração, catalogação dos acervos. Perfeito. Eu vi que a Paula Mello já colocou aqui que está presente. A chefe. Então já fica... a chefe está on. Poderosa, é isso aí, a chefe está on. Então vou manter a linha aqui, né? Fazer, né? Senão, minha filha, a chefa daqui a pouco puxa a orelha da gente. Na sua, né? Então, assim, e aí, no caso, são 18 pessoas na equipe do CIB. Mas quem é que cuida hoje das mídias sociais do CIB? Então, todos os canais de comunicação do CIB quem fica responsável é a minha divisão, o Centro Referencial. A gente fica responsável pela gestão de conteúdo do site, a gente fica responsável pela gestão das redes sociais, por fazer comunicados através do Cibilista, que é um grupo que a gente tem por e-mail com todos os servidores do CIB, com os bibliotecários, com os auxiliares, enfim, é o nosso canal de comunicação. E a minha parte é uma das minhas tarefas, né? Vou focar aqui na parte da live, né? Porque as outras coisas tem muito mais por fora, mas enfim. Eu fico com a gestão de conteúdo do site, em parceria com o Gesiel, que trabalha na seção de apoio administrativo. Ele bate essa bola comigo no site. E nas redes sociais, eu fico com o Twitter e com o Facebook. Agora, o nosso YouTube estava meio parado, mas a Amanda entrou no final do ano passado e está dando esse suporte no YouTube. Então, ela vai ficar com o YouTube, já está preparando vídeos e tudo. Se preparem que em sexta-feira vai ter um vídeo novo já sendo lançado. Todo mundo seguindo o CIB, o UFRJ em todos. Twitter, Facebook e YouTube é sempre a mesma coisa. E aí fica dividido dessa forma, Mayara. Entendi. É legal porque, assim, uma coisa que você falou que não pode passar batido é que, às vezes, quem trabalha em biblioteca ou em sistemas de biblioteca, que é o seu caso, tem que absorver mais essa atividade, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Lídia? Assim, toda vez que a gente troca ideia, com todas as bibliotecárias, os bibliotecários que conversam comigo, a gente sabe que o mundo ideal seria ter uma sessão especial para poder cuidar disso. Porque, gente, assim, é o que eu costumo falar. Trabalho com mídias sociais, marketing, enfim. Tem que ser levada em consideração da mesma forma que é um processamento técnico. Então, exatamente. Processamento técnico. Né? Exatamente. Tem que ser levado em consideração como um serviço de referência, como tem um setor, ali uma equipe só para isso. Só que a realidade das bibliotecas, muitas das vezes, não faz com que isso seja possível, não permite isso. Tem biblioteca que tem uma pessoa da equipe, né? Uma equipe. Como é que a pessoa vai dar conta de ser referencista, de ser catalogador, de trabalhar nas mídias? É um sonho, né? É um sonho, é verdade. E assim, então, quanto mais pessoas puderem se envolver nessa atividade, melhor.
né? Hoje você está falando que você tem, aí você cuida de boa parte, né, das mídias Sim, sociais, tem o Facebook, o Twitter, ele tem faz a parte do site, né? E aí tem outras pessoas que cuidam de outras partes, e isso é excelente, porque você está dividindo o trabalho, está dividindo responsabilidades, né? E todo mundo acaba se envolvendo. E eu acho isso incrível. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, também a biblioteca do CFCH, da UFRJ, né? sim, Porque eles ali também trabalham dessa forma, né? Montaram um grupo de trabalho, um GT, para todo mundo poder participar. sim. Inclusive, a Marília também é minha aluna lá do Guia do Posicionamento, né? Da segunda turma. Que Então, assim, bacana. então é encontrar alternativas, né? Então, acho que isso é mais importante. A gente não vai ter o cenário ideal, isso aí é certo, tá? Assim, bibliotecas que fazem um bom trabalho em cima do possível. E a gente vê que é possível fazer um bom trabalho a partir disso, né? Uhum. Então, eu acho que mostrar essa experiência e falar sobre isso é importante para as pessoas não acharem assim, ah, eu não vou fazer porque não tem alguém para cuidar sozinho. Não, não é para cuidar sozinho, não. É para todo mundo se ajudar, todo mundo se envolver, dividir responsabilidades e fazer a coisa acontecer. Sim. Porque isso só vai ser possível um dia se a gente puder fazer um bom trabalho agora, né? A gente não pode esperar o momento ideal. Então, era só isso que eu queria comentar, porque a gente sempre recebe mensagem de pessoas pedindo orientação, a gente vai falar e, mas assim não dá certo, porque eu não tenho gente suficiente. Olha só, né? O CIB da UFRJ aqui é uma unidade imensa, toma conta de 44 bibliotecas e várias Sim. outras responsabilidades. São 3 pessoas ali envolvidas diretamente, então, e faz um trabalho maravilhoso. Então, é bom Não, para e gente. isso só aqui é só um trechinho do que a gente faz nessa parte, né? É, Porque a parte do conteúdo gerado dentro do site demanda muito mais trabalho, né? Porque ter um site não é simples. com certeza. Ainda mais um site institucional, né? Que aí a coisa tem que ser pensada de forma mais bem direcionada. Sim. Então, quais mídias vocês estão presentes hoje? Você falou que é o Facebook, O Twitter. Twitter e estamos reativando o nosso canal no YouTube, que já existia, né? Mas ele estava meio paradinho. Aí agora a Amanda ficou com essa parte. Tá. E aí eu queria saber de você, qual é o foco hoje do Twitter? Quando você vai publicar no Twitter, você fala assim, eu quero, aqui no Twitter eu quero disseminar, ou então eu só quero divulgar. O que que você costuma publicar no Twitter? Então, Mayara, a gente trabalha com dois canais. Um canal de produção, que é o site, né? Lá tá os nossos produtos e os nossos serviços. A gente usa a rede social para atrair as pessoas para o nosso site, para fazer com que isso tudo seja usado. Eu entendo as redes sociais como se elas fossem a nossa vitrine e o CIB fosse a loja. Então eu tenho que atrair as pessoas para virem lá e consumirem o que a gente produz. Então a minha postagem no Twitter e no Facebook, ela é muito similar, porque tem pessoas que têm Twitter e tem pessoas que têm Facebook. Nem sempre as pessoas estão nas mesmas plataformas, né? E tem coisas que a gente posta que precisam ser ditas para ter um alcance para chegar a todo mundo. Então a maior parte das coisas que a gente posta é para chegar nas duas mídias, né? Entendi. Então você faz esse trabalho de levar tráfego para o site, né? E você consegue ver, Exatamente. esse resultado, assim? Você sempre fez dessa forma? Você começou a fazer dessa forma, tem pouco tempo? Como que foi esse processo de descoberta, né? E de fazer essa estratégia de levar tráfego, para o site das redes sociais? Então, já teve uma mudança muito grande desde quando eu entrei no CIB em 2018 para agora, né? Quando eu cheguei no CIB só tinha Twitter, não tinha Facebook. O Facebook foi criado em fevereiro do ano passado, um mês antes de começar a pandemia. Então a gente teve que dar um boom nas redes sociais por conta da pandemia, porque a gente precisava levar as informações para casa dos alunos e dos pesquisadores e dos professores, né? Foi uma loucura. Mas enfim. No início, quando eu entrei, que tinha só o Twitter, eu lembro que no primeiro mês eu fiquei só analisando como é que era o comportamento no Twitter, indo naquela parte de estatística, né?
vendo quantos cliques tinha, quantos likes tinha, vendo quais eram as páginas que o CIB estava seguindo, para poder ver o que eu ia fazer a partir dali, né? Porque uma das coisas que eu fiz tanto no Facebook como no Twitter é, na página, no perfil do CIB, quem eu vou seguir para poder ser alimentada de informações que vão ser interessantes para o meu público. Então eu comecei a seguir todas as bibliotecas da UFRJ, os órgãos da UFRJ que são importantes, não que os outros não sejam, obviamente, mas eu estou falando com assuntos que sejam relevantes para a gente compartilhar. Outras bibliotecas de outras instituições, outros sistemas de bibliotecas, enfim, eu dei uma reformulada nisso. Em que eu vou postar, o que eu vou consumir de informação para eu poder depois conseguir não só repostar, mas ter um insight para conseguir produzir conteúdo. Porque antes eu acho que isso é o primeiro ponto, né? Não ficar seguindo qualquer página de besteira, porque acaba tirando foco. Isso deixa para o seu perfil pessoal. E aí, acho que esse foi o primeiro ponto. E aí eu vi que no período logo que eu comecei a fazer isso, eu já fui tendo uma mudança. Os likes foram começando a aumentar, os retweets, os cliques, que para mim é a parte mais importante, que é levar a pessoa para o site, como eu falei, né? Aí eu fui vendo uma mudança. Mas a principal mudança, não vou deixar de falar, que foi a partir do seu curso. Quando eu fiz o curso do Guia do Posicionamento Digital, que aí realmente eu comecei a desbravar um outro mundo. Porque embora eu tenha tido a disciplina de marketing na UFRJ, que eu também sou formada pela UFRJ, o marketing que a gente tinha era um marketing muito em geral. E o seu foco já era totalmente para o ambiente digital, né? Então já estava muito com o que eu trabalho. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou ter que dar uma redirecionada aqui na minha rota, porque tem coisas que eu acho que podem ser melhoradas. E uma das coisas principais é sempre estar analisando as métricas, tanto do Twitter como do Facebook. Esses, para mim, são sempre os principais indicadores para dizer, aqui eu estou acertando, aqui eu tenho que recuar. Aqui está dando engajamento, está dando alcance, ou seja, é uma coisa que está agregando valor para eles, eu tenho que continuar investindo nesse tipo de conteúdo. Aqui não, aqui eu paro. Então é mais ou menos por aí. Ah, não. Olha, isso aí que você falou é muito importante, porque a gente às vezes fica só esperando um resultado, né, e sem analisar de forma crítica aquilo que a gente já está fazendo, né? Uhum. A gente precisa, assim, ter engajamento é bom, mas até o fato de não ter engajamento é importante para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Como que a gente pode Exatamente. melhorar. Só ficar esperando a coisa acontecer, o engajamento vir, e os cliques, o acesso ao site, não sei o quê, isso não adianta. A gente precisa olhar de forma crítica e se Exato. desapegar do ego, né, do ego das métricas de vaidade, né, que a gente já até conversou sobre isso várias vezes, Sim. e levar mais a sério, né? Porque se a gente está fazendo um trabalho dentro das nossas instituições, a gente tem que fazer de forma profissional, né? Então tem que analisar métricas, tem que ver sim o tipo de conteúdo que é mais adequado para aquela rede social, né? Para aquela mídia social, entender Sim. se aquilo que a gente está, se aquilo que se você pegou agora, como a Lídia começou a tomar conta, né? A partir de um certo momento tem que analisar, fazer um diagnóstico. E esse trabalho que você fez, eu acredito que tenha sido super importante, né? E Foi. tentar direcionar também essas fontes de informação, né? Isso, gente, assim, é trabalho de bibliotecário, de bibliotecária. A gente não pode cair na cilada de ficar seguindo páginas que não tem nada a ver com a nossa proposta ali da instituição, né? E Exatamente. perfis, etc. Porque às vezes eu até brinco assim, eu acho muito legal quando uma biblioteca reposta uma live minha, reposta um conteúdo meu, mas eu fico pensando se aquele conteúdo faz sentido para o público da biblioteca, né? Exatamente. Porque antes de tudo é pensar, né? Eu estou alinhada com a necessidade informacional do meu público. Esse é o ponto Exatamente. crucial. Tem coisas que às vezes eu vejo e falo, nossa, que legal, vou postar. Aí eu falo, não, mas isso aqui é uma coisa legal para eu, Lídia. Mas para a comunidade UFRJ, sempre eu tenho que ter essa separação, né? Parar e pensar, vou Exatamente. postar. Ah, é legal, mas é legal para quem? Exatamente. É legal para quem? Olha, se todo mundo se fizer essa pergunta na hora de publicar um conteúdo ou de compartilhar alguma coisa,
assim, isso aqui é legal, mas é legal para o meu público? É legal para quem? Para mim, né? Para eu, Maiara, ou para o público que eu estou focando em atender, né? Que eu estou ali querendo servir, né? Então, isso é super importante, essa fala sua. Gente, anotem isso, tá? Bota bem grande assim, ó. Bota bem grande assim no mural, bota assim, é legal para quem? Olha, vou até fazer uma camisa, vou fazer uma camisa com estampa dessa. É legal para quem? Porque, olha, se todo mundo se fizer essa pergunta, não tem erro, gente. É algo simples, mas não quer dizer que é fácil de ser executado, tá? Sim. Agora, Lídia, vamos para a próxima pergunta, que é algo também que muita gente tem dificuldade e as pessoas às vezes se organizam de forma diferente, né? Então, eu quero entender como que você organiza a sua produção de conteúdo. Tá, beleza. Em relação, vou começar primeiro pelo site, né? O site a gente tenta postar de 1 a 2 notícias, pelo menos, por semana. Uma notícia nesse período já é certa. Toda segunda-feira a gente divulga uma agenda de eventos de biblioteconomia e ciência da informação. A gente começou a fazer esse produto em junho do ano passado, nem a minha parte, essa parte fica com o Gesiel, que é o que trabalha junto comigo, e ele faz esse mapeamento, que é um trabalho gigantesco de ficar vendo quais são os eventos que tem da nossa área. Então, toda segunda-feira, essa notícia nova vai estar no site. E é uma coisa assim que dá Olha, gente. muito engajamento, porque é aquilo, né? A gente fala com bibliotecários também, né? Que fazem parte da nossa comunidade. Então, a gente tem que ter esse foco. Aí tá. No site fica dessa forma. Nas redes sociais, eu faço geralmente 5 postagens por dia. Tanto no Twitter como no Facebook. E essas postagens são sempre feitas de segunda a sexta, de 9 às 6, que é o horário de funcionamento do CIB. Eu tento ficar alinhada com isso, entendeu? Para as pessoas saberem que nesse momento eu estou lá online, que eu vou responder, da mesma forma como se eu estivesse lá no CIB mesmo, né? E como é que se dá o planejamento desse conteúdo? Eu faço de 2 formas. Eu tenho um cronograma de postagens que eu até aprendi com você, só que aí eu uso de uma outra forma adaptada, porque cada um vai fazendo de acordo com a sua realidade, né? Eu tenho 2 tipos que eu meio que estabeleci para cada dia da semana, tipo 2 postagens para segunda, 2 postagens para terça, que as pessoas meio que já vão identificando que aquele dia é o dia daquele tipo de postagem. Vou dar um exemplo. Terça-feira é o dia do CIB Responde. O CIB Responde nasceu a partir de dúvidas que a gente recebe por e-mail no cib@cib. Então, aquelas dúvidas dos alunos, eu transferi e criei o CIB Responde. Aí agora a gente está no momento do CIB Responde com acesso ao e-book da Taylor Francis. A gente está divulgando os e-books das editoras que a gente comprou. Então, cada semana é um CIB Responde com esse tema. Quarta-feira é dia de meme. Meme é uma coisa que engaja demais. Só que assim, não é fazer meme por fazer meme. Ai, que legal, vou postar esse meme engraçado. Não, não é isso. Eu pego o meme porque ele atrai a pessoa, mas eu tô querendo passar uma mensagem. Tem um objetivo naquilo ali. Aí, ano passado, por exemplo, tinha muito aquele meme do Drauzio Varela, né? O saudades, né, minha filha? Aí eu pensei, gente, eu vou transformar esse saudades, né, minha filha, em alguma coisa. Aí eu, às vezes, vou salvando os memes e depois eu vou amadurecendo o que eu vou transformar naquilo ali. Aí eu falei, gente, eu vou transformar em saudades de pegar livro emprestado, né, minha filha? Já que no momento da pandemia as bibliotecas estão fechadas, os alunos não estão podendo pegar livros, né? Então, esse era o momento de eu divulgar o quê? Os e-books que estavam sendo comprados. Não tem o livro físico, mas tem o e-book. Deu muito, muito, muito engajamento. Quinta-feira é dia de TBT. Aí eu resolvi criar o TBT com a história das bibliotecas. Toda semana eu posto a história de uma biblioteca, ou seja, 44 vai ter conteúdo por muitas quintas-feiras, né? Nossa, que legal, ideia genial, gente. Não, e é muito importante contar a história das bibliotecas, assim, sim, agora independente de onde você trabalha, né? Nossa, muito bacana. Antes eu estava fazendo só pegando o site. Agora, a divisão de memória institucional está fazendo na página dela a série de história das bibliotecas, que a responsável é a historiadora. Então, as histórias estão ficando muito mais detalhadas, mais ricas. Está ficando um trabalho incrível. Aí a gente vai alimentando lá no site também, conforme a gente vai fazendo, né? Então, tem essa parte do cronograma, que eu vou tirando ideias a partir dali. Duas notícias vão ser a partir do cronograma. E as outras 3 notícias, eu tenho um banco de ideias.
que é simples, Ah, mas é no próprio Word, arrasou. não tem nenhum mistério. Todo dia de manhã, quando eu abro as redes sociais, vejo as notificações, aí eu começo lá a dar uma mapeada no feed, né? Das páginas que eu tenho que ter foco para seguir. Aí eu vejo tudo que eles têm e vou vendo as notícias que eu acho que são interessantes. Aí eu sempre copio o título e o link. E vou alimentando aquele banco de ideias. Aí todo dia eu vou lá e olho 3 notícias para poder postar. Aí essas notícias podem ser que elas se transformem em algum conteúdo, né? Que eu pense em alguma coisa para criar, ou pode ser que eu simplesmente compartilhe. Só que eu percebo, Mayara, que quando é Arrasou. só o compartilhamento, puro e simples, o clique compartilhar ou retweetar, não é uma coisa que engaja tanto. Eu não sei se eles não sentem a proximidade, eu não sei explicar, mas não é uma coisa que repercute bem. Aí eu comecei a fazer uma outra forma de compartilhamento. Eu criei uma arte do CIB Divulga. Então eu pego sempre a foto daquela Legal. notícia, boto, crio uma headline, um título chamativo e crio aquela legenda, né? Textinho, o arrobinha mencionando quem está sendo falado na matéria, porque citação tem que servir para todos os lugares, galera. Não é só na hora do trabalho acadêmico. Boto o link, obviamente, né? E as hashtags, que eu acho que são fundamentais. Aí eu uso sempre umas hashtags básicas, SIB UFRJ, UFRJ, bibliotecas UFRJ. E dependendo do assunto que eu estou falando, eu acrescento outras coisas, né? Porque a hashtag, eu acho que a galera esquece, é a indexação daquele assunto para ele ser recuperado, né? Se você não botar Exatamente. hashtag, você vai morrer lá naquele conteúdo e nunca mais ninguém te acha. Então, é uma coisa que tem que ser Exatamente. muito, muito bem pensada. Então, essas 5 postagens, elas surgem a partir do cronograma e a partir do banco de ideias. E aí, quando eu vou fazer um conteúdo original, né? Por exemplo, que é o conteúdo que dá mais trabalho, né, Mayara? Que esse a gente não. Tipo, os 5 conteúdos que eu posto não são 5 coisas criadas assim do zero. Geralmente é 1 ou 2 coisas no máximo, porque dá muito tempo, né? Então, uma das ideias que eu tenho, sempre quando tem alguma data comemorativa, emblemática, em vez de eu fazer só uma postagem falando, hoje é o dia da biblioteca, hoje é o dia disso, isso é bacana, óbvio, para a gente poder lembrar o dia, mas eu tento sempre me valer daquele dia para puxar alguma coisa. Aí, por exemplo, no dia 31 de março, que é lembrado a questão do golpe militar. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer nesse dia? Aí eu peguei e pensei, cara, eu vou falar de 5 teses da UFRJ que falam sobre ditadura Ah, militar. Porque aí arrasou. eu tô falando do tema, eu estou divulgando a produção acadêmica da UFRJ e estou falando das fontes de informação do CIB, que é a base Minerva, que é o catálogo que reúne todo o acervo, e estou falando do Panteon, que é o repositório institucional. Então tem que estar sempre assim ligado. Eu não vou fazer uma coisa só por fazer, eu tenho que ter sempre um objetivo, Exatamente. propósito, que você sempre Sem o fala, né? propósito, exatamente. Não Isso é aí. postei, joguei, uhul. Não, não é isso. Eu fico sempre amadurecendo. O que eu quero puxar daqui? É isso. Nossa, arrasou! Nossa, o pessoal aqui está super elogiando você. E olha, e é isso, gente, é fazer conteúdo com estratégia. Você pensar no que você vai fazer, como que você vai divulgar os recursos da biblioteca ou do seu sistema de bibliotecas, né? Você não fazer coisa por fazer. Porque só pegar ali e postar ou repostar ou compartilhar sem entender como que aquilo ali pode estar levando mais valor para o seu público e também para a sua instituição, né? Porque não adianta nada, você pode ali fazer uma curadoria excelente. Se aquilo ali não tiver um retorno para a biblioteca ou para a instituição, seu trabalho também não está adiantando de nada. Então, assim, Exato. a Lídia, ela deu uma aula aqui de conteúdo estratégico, tá? Então, assim, de organização, de pensar o conteúdo com propósito, né? Que é aquilo que a gente. Tanto é que ela mencionou aqui, porque é algo que eu falo muito, tanto é que eu tenho um curso chamado Conteúdo Propósito. Então, assim, não dá hoje para a gente levar as mídias sociais das nossas instituições de forma leviana, né? De forma medíocre. Para fazer um bom trabalho, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que fazer de forma estratégica, tem que se organizar, né? E Sim. pensar em como você vai disseminar e, ao mesmo tempo, disseminar os recursos, né, que você tem disponível, ao mesmo tempo levar mais valor para o seu público. Vou dar uma
paradinha aqui só para ler os comentários, porque o pessoal comentou tanta coisa, que eu não sei se Os eu vou... comentários, eles travaram, os comentários travaram para mim, mas aí você vai lendo e eu vou ouvindo. Ah, travou, mas é assim mesmo, não liga não. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Gente, olha, mas comentaram muita coisa, acho que eu não vou nem conseguir ler tudo. Vamos Nossa! lá. Eu só tô vendo aqui, ó, os coraçõezinhos subindo, o pessoal te elogiando, a Paula Cora- Mello te elogiando, falando simpatia, competência e criatividade. É vendo, né? Ah, deixa eu ver aqui, o trabalho da Lídia, a Érica. A Érica também, ela é excelente, né? Também já participou Sim. aqui da live. Ela falando aqui, o trabalho da Lídia está incrível e nós estamos usando no Insta. Faz muito sucesso, orgulho UFRJ. Ah, é verdade, porque a biblioteca do CFCH tem Instagram e como o CIB não tem, eles acabam trazendo para cá. Muito Sim, bom. na minha página pessoal eu sigo as bibliotecas, eu sempre vejo eles repostando as coisas, muito bacana. Mas em breve a gente consegue chegar no Instagram. Mas é aquilo, né? Tem que ter todo um planejamento. Não é simplesmente, eu tenho uma página do Instagram. Não, quando a gente chegar no Exatamente. Instagram, tem muita Vai coisa a ser chegar a feita. fazer bem feito. Vai fazer bem feito, né, meu filho? Vai Isso lacrar, né? Não vai aí. chegar aqui para fazer nada de qualquer maneira. Olha que legal. A Lari está falando aqui. Não sou bibliotecária e estou aprendendo horrores. Pois é, querida gente, ó. Nós somos um nicho muito específico, mas a gente gosta de fazer um bom trabalho. Então, que bom que você está aprendendo. Fico muito feliz. Que trabalho genial, Lídia. O Arono, Vicky, Giselda falou Ah, que trabalho genial. um parênteses. Ela é minha tia. Eu me tornei Ah, que bibliotecária legal! inspirada nela, porque ela é Ai, que bibliotecária. legal! Sim, Que sim, legal! tem que fazer esse parêntese para minha tia maravilhosa que eu amo de paixão. Que bom que ela inspirou você, tá vendo? Que Sim. felicidade. Isso é um sinal de que ela também é uma bibliotecária tão competente quanto, né? Porque Ela para é inspirar assim, maravilhosa. a Márcia está falando aqui que está tendo vários insights. Que Que ótimo. legal, Márcia. Isso aí. Gente, eu não vou conseguir ler tudo, né? Mas espero aí que vocês continuem acompanhando. Realmente, eu também estou aprendendo pra caramba, olha. E olha que eu já dei curso para Lídia e muitas das vezes a gente tem que pensar que a gente também vai aprender muito com quem às vezes aprende com a gente, né? Porque a realidade das bibliotecas ou do dia a dia da pessoa cada realidade é única. Sim. Então, assim, o que eu passo no Bibliomarketing é muito diferente do que a Lídia passa lá no CIB, do que a Érica passa lá no CFCH, do Isso. que a Elani, né, que é do Dica do Bibliotecária, passa no projeto dela. Então, é por isso que eu gosto de estar trazendo aqui pessoas para relatarem suas experiências, porque a gente sempre tem muito para aprender. Nunca Verdade. pensem que vocês sabem de tudo, que vocês já aprenderam tudo, que vocês já fizeram vários cursos, que não precisam aprender mais nada. Olha, eu sou prova viva de que eu tenho sempre coisa para aprender. Eu sou a louca do EAD, porque todo curso que eu vejo, que eu acho interessante, eu saio comprando. Então, hoje o Bibliomarketing, ele se paga e banca meus cursos, né? Porque, assim, é para isso que ele vive hoje. Mas, continuando, Lídia, aí a nossa série de perguntinhas, que ainda tem algumas, né? Aí E a eu só gente queria já. fechar uma parte dessa parte da organização do conteúdo, né? Que foi Pode até falar, fica à uma vontade. dica sua que você deu no curso, né? Quando eu comecei a fazer o Facebook, as nossas postagens eram feitas sempre só no feed, né? E aí eu via que não tinha um alcance e um engajamento tão interessante. Só que assim, como eu falei, eu não estou agarrada a isso, a essas métricas. O que eu quero saber é se está tendo uso dos produtos e dos serviços. E aí acho que foi até na mentoria, você falou da questão Foi de na mentoria. disseminar dentro dos grupos do Facebook. E a UFRJ, o que ela mais tem são grupos. Tem o grupo do curso de microbiologia, do curso de direito, do curso de ciências contábeis. E eu falei, gente, eu preciso chegar nessas pessoas, já que elas estão escondidas em grupos. E aí, minha filha, eu saí entrando em todos os grupos. E aí eu faço a divulgação no feed e nos grupos. Então, um alcance que tinha de 100 a 200 pessoas já chegou a ter, Mayara, 25 mil. Nossa! Que excelente! Eu fiz uma Nossa, postagem que uma vez, bacana! a postagem de criar conteúdo com dica acadêmica.
ou dica para produção acadêmica, dica de pesquisa, é uma coisa assim que a galera gosta. E aí essa não foi nem criada por mim. Eu compartilhei daquela página acadêmica, não sei se você conhece. E aí eu peguei e falei, gente, posto ou não posto? Era a primeira vez que eu estava pensando, avaliando se fazia isso. Falei, eu vou pegar. Aí fiz o meu texto, linkei dizendo sobre o que era, né? Porque eu também não posto assim da página, como eu falei, né? Eu crio uma legenda e tudo explico. E aí eu falei, postei. Eu comentei com você, eu tive 300 seguidores de um dia para o outro. De um dia para o outro. Aí eu falei, Exatamente. gente, o que está acontecendo? Porque geralmente a gente tem 5 seguidores, 10, 300. Eu falei, não, tem alguma coisa Ainda mais no estranha. Facebook. Exatamente, exatamente. Aí eu comecei, opa, tenho que olhar isso aqui com mais cuidado. Aqui é um nicho que eu tenho que me aprofundar e eu tenho que investir em conteúdo aqui. Que a galera tá afim de saber essas diquinhas. Era só isso para falar. Essa estratégia de levar para dentro dos grupos, é claro, não funciona com todo mundo, com todo nicho. Sim. Porque o que acontece como tem pessoas aqui que não são da Bíblia, só para poder explicar, e também para as pessoas entenderem qual é a essência dessa estratégia. Na biblioteconomia, principalmente para as bibliotecas universitárias, a questão funciona muito bem, porque nas universidades, os grupos de alunos, de turmas, de cursos e etc., eles são formados dentro do Facebook porque é ainda a maior rede social em uso aqui, pelo menos no Brasil, a maior rede social em número de usuários é o Facebook. O Facebook morreu? Eu não acredito que isso vai acontecer nem tão cedo. Até porque também eles têm uma atualização de ferramentas muito grande. E agora, com a questão dos grupos, que eles estão investindo mais por conta dessa falta de entrega no orgânico, né, das páginas, por exemplo, então eu acredito que muita gente ainda utiliza grupo para poder se comunicar, fazer, saber se vai ter aula, se não vai, para pegar matéria, pegar artigo, que não sei o quê. Isso aí desde a época que eu fazia faculdade, e isso continua até hoje. Também existem grupos de profissionais, né? Bibliotecários do Brasil. Eu também estou nesses grupos. Eu também. Exatamente. Então, assim, no caso da Lídia, ela pegou os grupos dos cursos universitários da UFRJ. Isso. Que é o nosso público-alvo. Que é o público-alvo dela. Então, preste atenção. Você só dá para você fazer isso se o seu público-alvo estiver dentro de um grupo. Isso. Por exemplo, uma biblioteca pública, né, ou então uma biblioteca comunitária, fica sabendo que tem um grupo da comunidade que ela atende, da cidade que ela atende, moradores do bairro tal, moradores da comunidade tal. Então, o que ela pode fazer? Ela pode disseminar um conteúdo que ela fez na página ali dentro, ou então criar uma publicação ali dentro para levar tráfego para a página da biblioteca, para o site, para as outras mídias sociais, enfim. Levar um conteúdo de valor. Não somente publicar, repostar, compartilhar assim, de forma aleatória. A Lídia fez de forma estratégica. Isso. E é por isso que deu resultado. Como vocês puderam... ela é testemunha, né? Ela é testemunha, não, ela é prova e eu sou testemunha, né? Ela é prova de que isso dá resultado. De um post que antes tinha 100 de alcance, hoje ela já consegue ter mais de 20 mil de alcance dentro do Facebook, de forma orgânica. Mas isso foi um post específico. Geralmente, quando a gente tem um alcance legal, ele fica com 5, 6, 7 mil. Mas também é um alcance muito interessante. Nem aqui a gente não consegue. Isso. Pois é, mas eu ia fazer uma observação, Mayara. Eu peguei e fiz uma enquete muito rápida, tanto no Twitter como no Facebook, para saber quais eram as principais fontes de informação que eles usavam para se informar. E aí eu dei como opções o Facebook, o Twitter, o Instagram e podcast. Já que podcast está bem na onda da crista, né? Bem na modinha. E o Facebook foi o primeiro lugar em tudo. O Facebook em primeiro. Utiliza mais o Facebook. O Twitter em segundo, o Instagram em terceiro e em quarto podcast. Então eu falei, eu tô no lugar certo. Não que eu ache errado vir pro Instagram, não. Porque o público jovem
da graduação, por exemplo, usa muito o Instagram. É um lugar interessante para vir, sim, mas lá continua sendo um ponto bom para a gente se comunicar, entendeu? É isso que eu estou querendo deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não vou para lá. Mas assim, você tem que saber primeiro, né? Se é um lugar que faz sentido para você estar ou não. Exatamente. O que você falou também é um pensamento estratégico, né? É uma escolha estratégica, porque você não tem como dar conta de todas as mídias sociais, né? Isso aí É, é uma ilusão que a pessoa tem, ainda mais para quem não tem uma equipe muito grande, porque é um trabalho muito intenso que você sim. faz nas mídias sociais se você estiver fazendo um trabalho bem feito. Aquilo vai te tomar tempo, você precisa pensar, você precisa selecionar as fontes, você precisa desenvolver o conteúdo, as artes quando necessário. Então, Sim, assim, imagina você ter que dar conta de várias outras redes sociais também. Se o seu público não está tanto ali naquela rede, né? Então é uma escolha estratégica. Eu estou onde o meu público está. E isso é muito importante, né? Mais do que você estar onde está todo mundo, é você estar aonde o seu público está. E eu até verdade. cheguei a comentar sobre o Clubhouse, né? Que o Clubhouse já passou aí um pouco a ondinha do Clubhouse, né? O pessoal já deu uma esquecida, já deu uma baixada. Apesar de que eu acho que é um formato de conteúdo que vai se desenvolver bastante aí nos próximos meses, até ano que vem estar mais consolidado. Só que a questão toda que as pessoas não param para refletir é que eu estou no Clubhouse, tá, beleza, eu quero consumir lá, tudo bem. Mas eu criar um perfil lá para criar conteúdo lá. O meu público, ele Vai estar tem lá? acesso ao É. Clubhouse? Exatamente. Todo mundo E tem iPhone? no Brasil, o iPhone, ele é um smartphone de elite, né? A gente Exato. sabe que muita gente tem, mas a maioria aqui tem Android, né? Tem celulares Android. E Sim. que é diferente nos Estados Unidos. Estados Unidos é o contrário. Então, por isso que aqui estava dando esse frisson todo, porque nem todo mundo tinha acesso. Então, causava aquela síndrome de FOMO, tá? E aí, só para deixar bem claro, síndrome de FOMO não é gatilho. Isso aí é síndrome, é um problema emocional. Sim. Então, se você faz se você gera isso nas pessoas, você está gerando problemas, porque tinha pessoas comprando convite, a pessoa querendo comprar iPhone, sem poder, só para poder estar numa rede social. Mas aí, para a gente não Eita. tirar o foco da nossa conversa aqui, a Uhum. questão toda é você saber onde você vai estar. E também desapegar do fato de que não dá para estar em todos os lugares. Né? Essa questão dessa mania de onipresença, né? A gente não pode Sim. ter essa mania de onipresença. A gente tem que escolher, selecionar e fazer um bom trabalho dentro daquela possibilidade ali que a gente tem. Vocês hoje estão no Facebook, no Twitter, agora também voltando, retomando o YouTube, mas faz um trabalho excelente. Tanto é que você consegue fazer algo estratégico que muita gente desacredita que possa ainda render alguma coisa no Facebook, e você está mostrando aqui para gente que não é bem dessa forma. Você consegue ter bastante resultado lá. Né? Um Sim. resultado assim, fora da curva, por conta de uma estratégia simples, que é buscar onde está o seu público. Ir até o seu público, não esperar que ele vá até a sua página, ou então esperar que o algoritmo faça o trabalho dele, porque a gente É. sabe como é que tá. Né? Então foi excelente você falar sobre isso, eu tinha até esquecido disso. E você é um case que eu sempre costumo trazer nas palestras que eu faço, ou então nas aulas que eu dou, né? Às vezes, amanhã, por exemplo, eu tenho uma palestra sobre produção de conteúdo para o CIB da UFSCar, então eu sempre costumo trazer esses exemplos, né? Esses cases que os meus alunos e as minhas alunas, né, principalmente, conseguem. E hoje eu esqueci de mencionar, nem tinha falado com você antes. Que bom que você lembrou. É bom para o pessoal aqui ver que dá sim para fazer um bom trabalho no Facebook, gente. Só ter estratégia. Então, vamos passar para a próxima pergunta, que seria assim, quais são, então, os resultados, né, práticos, né? A gente sabe que alcance, que engajamento é muito bom, mas isso se limita ali à rede A social, rede social, né? A gente, sim. como você está sempre trazendo, levantando essa questão, né? A gente não está aqui para engajamento, a gente está aqui para resultado prático, né? Para levar os alunos lá
para o site da biblioteca, fazer com que os recursos que estão disponíveis sejam utilizados. E eu quero saber como que você consegue perceber que esse resultado prático ele está sendo alcançado de fato. Uhum. Então, eu já vejo muitos resultados positivos, né? E como eu mencionei antes, eu comecei a sentir muito mais retorno a partir do seu curso. Quando eu comecei a aplicar as coisas que eu aprendi, que você até brincou, né? Que eu ficava super perguntando e tal, mas eu sempre ficava imaginando, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Porque ir para um curso e ficar só na teoria não ia me resolver. Eu estava ali buscando uma coisa para trazer resultado no trabalho realmente. E aí, falando dos resultados que vieram a partir daí, que eu percebo a partir de julho e agosto do ano passado, né? Um deles, treinamento. Quando a gente fazia treinamento, a gente está dando muito treinamento, né? Nas bases de dados, porque nesse momento de estudo remoto é o que tem, né? A gente tem que dar o nosso máximo para chegar até o aluno, até o pesquisador. Então a gente está oferecendo muito treinamento. E aí no início, antes do seu curso, quando a gente fazia os treinamentos, eles tinham uma audiência, um número de participantes de 20 a 30 pessoas. E o grupo que participava geralmente era o pessoal das bibliotecas da UFRJ. Não eram os alunos, não eram os professores, não eram os pesquisadores. E aí, nessa mudança toda de estratégia e de divulgação, hoje em dia a gente já tem de 80 a 90 participantes. Ontem mesmo a gente deu um treinamento e a maior parte dos participantes que o representante da editora mandou para a gente era doutorado, pós-doutorado, pesquisador. Ou seja, cheguei onde eu queria chegar. Não que eu não queira chegar nos bibliotecários, óbvio, eles têm que se capacitar para serem multiplicadores, né? Mas assim, as bases, os e-books são caríssimos. Eles estão sendo comprados para o pesquisador estar lá fazendo a pesquisa dele, fazendo com que a FRJ esteja no ranking das melhores universidades. Então a gente tem que chegar nessas pessoas, entendeu? Outra coisa muito positiva, os trials. A gente sempre oferece trial, que é uma base de dados em teste por um tempo limitado, né? Para a gente ver o retorno e a partir dali a gente ver se vale a pena abrir um processo de aquisição para aquela ferramenta. Antes, aí já foi um feedback da minha chefe, da Elaine, que é a diretora da nossa divisão, que já está há muito tempo no CIB e falou para mim, Lídia, eu nunca recebi tanto e-mail com gente interessada no trial. Aí eu falei, gente, aí ela falou, isso só pode ser fruto da divulgação que você está fazendo. E nisso a gente também recebe a estatística, né, do representante de base de dados, que vem um número alto de acesso. Aí já é um indicador, tá dando certo. O número de acesso no site aumenta, está sendo usado. Então isso tudo é um retorno, né, assim prático que a gente vê. Outra coisa, a Elaine fica responsável junto com a Amanda por um e-mail específico, DPT-BIB, que são as dúvidas de pesquisa, de base de dados, de acesso remoto. A Elaine, inclusive, é Helpdesk da região sudeste da Portal CAPES. E ela falou para mim, Lídia, eu estava comparando no final do ano, que a gente faz um relatório sempre anual, os e-mails de 2020 e 2019. E a quantidade de e-mails está caindo. Se ela está caindo é porque as dúvidas estão sendo sanadas. Porque as pessoas só vêm pedir, tirar dúvida quando não sabem onde encontrar resposta. Só que a gente está chegando nas pessoas, a gente está oferecendo treinamento, a gente está criando tutorial, a gente está fazendo uma divulgação incansável. Então isso está dando um retorno positivo. Está caindo e-mail? Isso é ruim? Não, isso é bom. As pessoas estão tendo suas dúvidas sanadas, né? Outra coisa interessante, a gente fez uma relação de e-books gratuitos das editoras universitárias do país todo, né? Que foi um super trabalho. E esse trabalho ele reverberou muito bem, porque ele foi compartilhado em vários sites, muita gente divulgou, e até a Universidade Federal de Santa Catarina veio fazer uma parceria, dando continuidade ao nosso projeto. Então, Nossa, assim, isso tudo é muito positivo. A gente já teve 2 notícias postadas no site principal da UFRJ, falando do nosso trabalho. Então, cara, é isso. É o resultado prático, que é para isso que eu estou focando realmente. Nossa, olha que interessante, né? Assim, foge até do seu intuito inicial, né? Porque, Sim. primeiramente, você quer chegar ao público do seu público-alvo, né? A comunidade universitária. Mas você Uhum. consegue atingir outras universidades, outras comunidades,
né? Você consegue ter o seu trabalho, o trabalho na EduCib reconhecido fora da comunidade acadêmica da UFRJ, E até tá aqui hoje além na de estar sua. levando. E tá aqui na sua live hoje é um resultado que eu também posso contabilizar, É, porque senão você não tinha me chamado, né? com certeza, é. Isso aí é verdade. Porque a Tá gente tem que vendo? trazer bons exemplos, né? A gente precisa, com certeza, trazer inspiração. Opa! Inspiração para a galera que também trabalha e que às vezes uma coisa ou outra que talvez a pessoa não possa pegar todos os insights, né? Porque o que a gente teve aqui hoje foi uma chuva de aprendizado. Eu espero que quem estiver prestando atenção e não estiver fazendo anotações, depois corre lá no IGTV, porque vai ficar gravada, e anotem todas as dicas que a Lídia está dando, porque assim, elas são super valiosas, tá? Porque isso é fruto, lógico, do estudo dela, ela sempre fala aqui, né, que fez meu curso e tal, mas isso é fruto do trabalho dela, da dedicação dela. Então, o mérito é todo dela. Ela se dedicou em aprender, em se capacitar, porque a gente não sai da biblioteconomia, né, formada da biblioteconomia, sabendo lidar Sim. com essas ferramentas, com como você vai desenvolver esse trabalho. Infelizmente, a nossa formação era pouquíssima para aquilo que a gente tem que fazer. Independente de onde você vai trabalhar, se é com mídias sociais, se é no processamento técnico, a gente não tem todo o conhecimento na graduação. É muito na Tá? Então, a prática. gente precisa. Exatamente. A prática, ela traz muito conhecimento para a gente tem que buscar sempre se capacitar. Mas, voltando aí ao que eu queria pontuar, é que, assim, isso é o que você consegue de resultado a partir de um trabalho bem feito. Né? Quando eu falo aqui, olha, reconhecimento, vai trazer visibilidade para a biblioteca, né? Ou para o sistema de bibliotecas, para a sua instituição. Às vezes a pessoa acha que eu estou falando de forma, assim, né? Não sei, acho que a pessoa não imagina, não consegue conceber o quanto que isso é importante. Porque hoje você consegue sair de 30 pessoas que participavam dos treinamentos, que às vezes não eram todas ali do seu público, hoje para 80, 90 pessoas. Isso é muita coisa, né? Isso Sim. é muita gente. E um grupo de 90 alunos ou alunas da UFRJ que participam desse treinamento e que estão se capacitando para serem melhores pesquisadores, para levarem o nome da UFRJ adiante, né? E serem aí pesquisadores de ponta e trazerem esse reconhecimento para a instituição, é claro que isso vai reverberar também no CIB. Né? O CIB vai Sim. passar a ser mais valorizado, as pessoas vão entender qual é o propósito dele, né? O propósito das pessoas que trabalham ali. Então, isso é importante também, né? Para além dos números, é a gente se posicionar e mostrar por Uhum. que o nosso trabalho é importante, né? Porque só falar não adianta. É muito bonito, várias pessoas fazem campanha, eu acho excelente todas as campanhas que fazem. Ah, biblioteca não existe sem bibliotecário, quem bibliotecário precisa ter mais valor, não sei o que e tal. Eu acho lindo, mas a gente precisa também mostrar na prática. Só a gente Sim. falar, não é que a gente faz um trabalho ruim, eu não estou falando isso. Mas eu acho que quem precisa valorizar a gente, primeiro, é o público que a gente atende, Sim. né? A gente não pode esperar reconhecimento da sociedade inteira de uma hora para outra. A gente precisa atuar ali onde a gente alcança. E se a gente consegue, dentro do trabalho que a gente faz, dentro das nossas instituições, alcançar esse reconhecimento a partir do público, o público valorizar o meu trabalho, aquilo ali, né, vai reverberando para a sociedade. Não é Isso. de fora para dentro, né? É de dentro para fora. Então, eu quero te Perfeito. parabenizar por esses resultados maravilhosos que você está alcançando, que com certeza está servindo para inspirar muitas pessoas aqui, né? E assim, isso é ótimo porque que é a gente trabalhar de forma profissional, de forma séria, porque sim, o resultado vem. Né? Não é algo que a gente fala da boca para fora, não. A gente fala porque a gente tem vivência em relação a isso. Uhum. Aqui, não estou conseguindo enxergar aqui. Na, é, G, na EG, na EGA
aí. Fez um comentário aqui. Oi, gente, vocês estão me vendo? Eu tô vendo. Ah, então tá. Tá Deu falando. só uma travadinha. Ah, então tá. Eu acho esse trabalho de divulgação a partir das redes sociais fantástico. É o serviço público se adequando à agilidade das redes, com certeza. É um espaço fantástico para inovação em comunicação. Com certeza, está certíssimo. Aqui a Márcia está perguntando se o LinkedIn vale a pena investir. E aí a gente volta naquilo que a gente falou, né, Lídia? Depende se o seu público estiver lá, faz sentido. Se o seu público não Exatamente. estiver, né? Agora, para trabalhar a marca pessoal, é excelente. Para quem é bibliotecário ou bibliotecária, é ótimo. Mas você também tem que entender, tem que ter uma estratégia. Não dá para utilizar assim de forma aleatória, né? De Sim. forma Não é só intuitiva porque tá, apenas. não é só porque tá na moda, né? Você tem que saber se aquilo faz sentido para você. Exatamente. L. Peleja está perguntando aqui: o que você acha da ideia de parcerias entre as bibliotecas e o CIB na construção de um GT para padronizar as postagens em todas as unidades, reduzir trabalhos repetidos e criar identidade? Olha, eu vou responder antes da Lídia, tá? Eu estou dando uma visão de fora de uma pessoa que trabalha com isso. Eu acho que cada biblioteca tem que ter a sua, tem que ter a sua autonomia. Eu Eu estava pensando acho nessa palavra, autonomia, exatamente. exatamente. Porque se for para padronizar, ficar tudo igual, faz só num canal, né, gente? Eu acho que é muito importante que cada instituição, cada biblioteca tenha autonomia para fazer suas próprias publicações. Sim, Existem coisas que todo mundo vai postar, de repente uma informação mais abrangente, tudo bem. Aí pode seguir ali, de repente, um padrão do CIB e tal, mas aí você pensa, né? Se a biblioteca tem uma identidade visual própria, por exemplo, né? E ela vai falar sobre aquilo para o público dela, por que não falar da forma que ela já está acostumada a falar, né? sim. Utilizar a linguagem que o público dela está acostumada, né? Utilizar a identidade visual que o público dela vai conseguir identificar. Então, assim, na minha visão, como profissional, especialista em mídias sociais, eu não acho legal isso. Eu acho que cada um tem que ter ali a sua autonomia, cada instituição, claro, fazer um trabalho assim, em conjunto, e talvez não a questão não seja nem ser repetida, né? A questão é você disseminar conteúdos de outras bibliotecas, ou então, no caso aqui das bibliotecas, disseminar conteúdo do CIB, eu acho excelente, porque nem todo mundo que segue o CIB vai seguir a biblioteca e vice-versa, né? Mas também tem que pensar, se aquele conteúdo faz sentido para o meu público, mesmo sendo do CIB, o CIB é a unidade, né? Ela é a Sim. unidade gestora das bibliotecas. Se aquele conteúdo do CIB faz sentido para o meu público, beleza, mas se não faz sentido para o meu público, não tem por que nem reproduzir aquilo. Lídia, você Sim, quer fazer como algum comentário sobre isso? eu penso exatamente como você, Maior. Eu acho que isso do GT iria unificar e perder a personalidade de cada biblioteca, até porque as bibliotecas são especializadas e elas falam de temas muito específicos. Não tem como dar uma padronizada numa biblioteca que fala, por exemplo, de microbiologia e numa que fala de matemática, porque são temas muito diferentes, muito diferentes. O CIB tenta postar para atender conteúdos que atendam. Mas eu também não. Opa, Você está me ouvindo? pode falar. Uhum. Eu Deu não só uma fico travadinha. postando. Eu não fico postando eventos específicos de cada área, porque isso não atende a todo mundo. Já parte daí. Exatamente. Quando a gente vai postar alguma coisa, é uma coisa que vai abranger o interesse de todo mundo, porque não tem como a gente ficar o dia todo replicando um evento da física, um evento da microbiologia, um evento da matemática. Isso é para a biblioteca. Então, eu acho que vai muito de cada um. A gente pegando um todo, né, que interessa a todo mundo, e as bibliotecas nessa parte mais especializada mesmo. Sim. A Regina e a Amanda fizeram um comentário aqui em relação à criatividade, né? Trabalho nas mídias sociais é um trabalho muito criativo. Não tem Sim, por que padronizar, sabe? Eu sim. acho que
Cada biblioteca vai abordar de uma forma, tem uma linguagem, tem uma personalidade. Então, acho Exato. que padronizar não é um, um bom, um bom caminho, né, para as publicações. Claro que, por exemplo, como ela até está falando aqui, a LP Leite está falando aqui sobre conteúdos mais gerais. Isso aí o CIB já faz. E aí as bibliotecas acabam reproduzindo, né? Sim. Acabam repostando, compartilhando, citando a fonte, como a Érica falou. O trabalho que elas fazem é bem independente, mas não quer dizer que os conteúdos eles não sejam reaproveitados, eles são sim. Ou Mas, na até a verdade, partir de não uma fica coisa. repetido. Ou até a partir de um conteúdo que a gente posta, por exemplo, quando a gente fala de aquisição de e-books. A gente está falando de aquisição de e-books de todas as áreas. Cada biblioteca pode fazer a sua postagem falando dos seus livros que vai atender a sua comunidade. A partir do nosso conteúdo, é possível criar um outro conteúdo voltado para o seu público, como muitas delas Exatamente. fazem. Exatamente. E é bom, o que você falou é importante, né? Tem a biblioteca do CFCH, que aí atende o público da área de humanas, Isso. sociais aplicadas. Tem a galera da FND, né, da biblioteca da FND, da Faculdade Nacional de Direito, que vai atender o público de Direito. Tem a galera do Instituto de Matemática, do Instituto de Física, do NCE. Cada biblioteca é um público diferente, então vai lidar com Sim, aquele público de forma diferente, vai apresentar fontes diferentes, né? isso. E mesmo em relação às normas, eu acho que cada uma vai fazer de uma forma por conta desse lidar com o público que é diferente em cada biblioteca, né? Isso. A forma como você vai falar com o público da área de direito não é a mesma que você vai falar com o público da área de física, né? Até a Sim. linguagem que você vai utilizar é diferente, Muda, tá? muda. Então a gente precisa respeitar essa especificidade de cada biblioteca, a personalidade do público, né? E também a questão da autonomia mesmo, tá? Porque as bibliotecas são unidades autônomas nesse sentido, né? Elas estão, cada uma atende um público diferente, Isso. tem um acervo diferente, tem uma abordagem diferente. Então, eu acho que é bem legal. Opa, o pessoal da biblioteca da FND está aqui, tá vendo? Renata. Até a Renata já colocou. Viu, Renata? Já Vê. citei aqui sem nem saber que você estava aí. Renata é uma fofa. É. Aí vamos já nos encaminhando, né, menina? Porque a conversa ficou tão boa que já são 9h14, né? Eu falei que ia até 9 horas. Gente, Mas tem mais uma pergunta aqui, tá, gente? Eu não vou conseguir. Depois a gente lê aí ó, as mensagens de vocês um pouquinho para a gente poder fechar, tá beleza. bom? E aí a gente vai partir para a nossa última pergunta, que é algo que eu sempre gosto de fazer, que é qual conselho você pode dar para aquela bibliotecária, para aquele colega, para aquela colega que está aí à frente das mídias sociais da biblioteca que trabalha, do instituto em que trabalha, enfim, e quer começar a posicionar essa instituição no meio digital. Uhum. Eu vou partir da coisa mais básica que eu acho e que me chama muita atenção, Mayara. A padronização no perfil. Eu falo na foto do perfil, às vezes a biblioteca está em várias redes sociais. Então, que tem uma foto, de preferência com o logo da biblioteca, né? Igual em todas, para que quando o seu usuário te encontre, ele consiga ver essa padronização, que seja um nome único. Isso também é importante, porque às vezes a gente vê numa biblioteca tem um nome, numa rede social tem um nome, na outra tem outro nome. Então isso acaba levando o usuário a ficar meio perdido na hora de encontrar até a rede social para começar a seguir ela, né, e acompanhar o que ela está divulgando. Então acho que esse é um ponto primordial, essa padronização na sua identidade, em escolher um nome que seja fácil de ser recuperado pelo usuário, porque às vezes não adianta de nada a gente dar um nome gigantesco para a biblioteca, mas na hora que o usuário for te procurar, ele vai saber o nome dessa biblioteca? Ou ele vai botar o nome do curso dele, da faculdade dele, que é o mais fácil de ser encontrado, né? Até pensar na hashtag para sua biblioteca, botar ela na bio, para as pessoas saberem quando forem te citar. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, essa identidade do perfil.
Outra coisa, como eu citei lá no início, é aprender a usar as redes sociais como se elas fossem mesmo a vitrine. Para quem tem site, tem blog. Se não tiver, para ser a vitrine da sua biblioteca, para você mostrar o que, que você tem. Porque a biblioteca tem muito potencial, mas eu acho que as pessoas ainda não sabem do potencial que a biblioteca tem. E eu vejo isso muitas vezes através de conversa com amigos que não são bibliotecários, mas já foram alunos da UFRJ, da UF, Unirio, enfim. E quando eu falo do meu trabalho, fala, cara, sério que a biblioteca oferece isso? Aí eu falo, oferece, mas você não sabia? Não, eu fui na biblioteca, mas eu só pegava livro emprestado, cara, ninguém. Aí eu começo a falar assim, é, tem algum problema, porque eu não escuto isso de uma, duas ou três. É sempre muita coisa de muita gente muito chocada com o que eu faço. Amiga, sério que você faz isso? Nossa, mas a biblioteca oferece isso de serviço? Então, eu acho que é um ponto para a gente parar, questionar, ver o que, que tem que fazer, essa reavaliação da nossa rota, né, da nossa estratégia, para que os usuários saibam o que, que a biblioteca faz, o que, que o bibliotecário faz, porque às vezes a gente fica muito nisso questionando, e a falta de reconhecimento